O regime militar endividou o Brasil em moeda estrangeira, em dólar, que é moeda sobre a qual o governo federal não tem o menor controle. O mundo mudou, o dólar encareceu, o regime militar nem percebeu. E nos anos 1980, o Brasil morreu. Década perdida. A partir dos anos 1980, o Brasil nunca mais cresceu a sua economia significativamente. De lá para cá, juros altos para atrair dólares especulativos às aplicações financeiras internacionais à custa da nossa dívida federal e moeda nacional. E economia estagnada. Fomos jogados no neoliberalismo e ainda não tomamos conhecimento disso. Ao conceito, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo é a diretriz de economia política privilegiadora do capital financeiro portador de juros, em detrimento e à custa do capital produtivo, em que dinheiro gera aumento da produção e mais dinheiro na circulação da mercadoria, ou melhor, em circulação de mercadorias, os bens e serviços produzidos na economia. Contrariamente a essa perspectiva, que é a perspectiva produtiva, o neoliberalismo orienta as políticas econômicas dos governos federais para privilegiarem a migração do dinheiro que sai da produção e do consumo das famílias e é redirecionado via taxas de juros altas para o habitat natural do dinheiro, em que dinheiro gera mais dinheiro, sem a necessária aplicação na produção e no emprego. Sai do horizonte o consumo de massa, típico da sociedade industrial, e entra em campo a produção estrategicamente ajustada a demandas específicas. Morre o Fordismo industrial e nasce o pós-Fordismo neoliberal. Essa é uma observação global. No Brasil, entretanto, a industrialização perdeu o passo na virada dos anos 80 para os anos 1990. Enquanto o mundo desenvolvido trabalha após industrialização, sofisticando o setor de comércio e de prestação de serviços, o Brasil não completou o processo de industrialização e cada vez mais precariza o setor de serviços, tornando cada vez mais a economia brasileira informal e precarizada. Fomos jogados no neoliberalismo e nem nos demos conta disso. Repetirei o conceito de neoliberalismo porque é muito importante. O neoliberalismo é o privilégio do capital financeiro sobre o capital produtivo. É a subordinação do capital produtivo ao capital financeiro. Neoliberalismo é a diretriz de economia política privilegiadora do capital financeiro portador de juros, em detrimento e à custa do capital produtivo, em que dinheiro gera aumento da produção e mais dinheiro na circulação das mercadorias, os bens e serviços produzidos. Contrariamente a essa perspectiva da produção e do emprego, o neoliberalismo orienta as políticas econômicas dos governos federais para privilegiarem a migração do dinheiro que sai da produção e do consumo das famílias e é redirecionado via taxas de juros altas para o habitat natural do dinheiro, em que dinheiro gera mais dinheiro sem a necessária aplicação na produção e no emprego da economia. Sai do horizonte o consumo de massa típico da sociedade industrial e entra em campo a produção estrategicamente ajustada a demandas específicas. Morre o Fordismo industrial e nasce o pós-Fordismo neoliberal. Essa é uma observação global. No entanto, no Brasil, a industrialização perdeu o passo na virada dos anos 1980 para os anos 1990. No Brasil,
a industrialização perdeu o passo na virada dos anos 80 para os anos 90. O Brasil começou nessa virada dos anos 80 para os anos 90, em decorrência da década perdida dos anos 80, o Brasil começa a acelerar ciclos de desindustrialização. O Brasil começa a se desindustrializar. Ciclos de desindustrialização, ciclos desindustrializantes. É a nossa história desde o final dos anos 80. Desindustrialização. No Brasil, entretanto, enquanto o mundo sofistica a economia do conhecimento, sofisticando o setor de prestação de serviços e o setor de comércio, porque o mundo se desindustrializa, mas porque sofistica o setor o mundo se desindustrializa porque o mundo desenvolvido, ele se desindustrializa porque ele está se sofisticando no setor de comércio e de prestação de serviços. O Brasil não. Perdeu a industrialização lá atrás, na virada dos anos 80 para os anos 90, e começou a precarizar o seu setor de serviços e comércio. O Brasil caminha contrariamente à trilha do desenvolvimento que as economias avançadas fazem, percorrem. O Brasil caminha no sentido contrário. Enquanto o mundo desenvolvido trabalha após industrialização, sofisticando o setor de comércio e prestação de serviços, o Brasil não completou o processo de industrialização e cada vez mais precariza o setor de serviços, tornando cada vez mais a economia brasileira informal e precarizada. Hoje, temos mais de 40 milhões de trabalhadores em circunstâncias de trabalho precário, informalidade, sem direitos trabalhistas, sem carteira assinada, sem garantias trabalhistas, totalmente jogados ao léu, à sorte ou ao azar. Fomos jogados no neoliberalismo e nem nos demos conta disso. Maravilha. O texto segue, né, e a gente faz uma consideração sobre o último presidente da República do regime militar e a entrada do Brasil no neoliberalismo, mas falaremos sobre isso no próximo vídeo, porque este vídeo já está muito longo e a gente está começando a tropicar nas palavras, né? Trupicar nas palavras. É o cansaço. Mas vamos lá, é isso. Conversamos sobre neoliberalismo, vimos sobre o fim do padrão dólar-ouro, sobre as duas grandes crises do petróleo nos anos 70 e sobre a administração de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano na virada dos anos 70 para os anos 80. 3 grandes fatos para os quais o regime militar não deu muita atenção. E esses fatos fizeram com que a economia brasileira nos anos 80 entrasse numa derrocada, década perdida, e levou com ela as 3 próximas décadas, dos anos 90, dos anos 2000 e dos anos 2010. Sim, o Brasil tem 40 anos de estagnação econômica. 2 décadas perdidas, uma quase perdida e outra de baixo crescimento econômico. E se não conversarmos inteligentemente sobre taxa de juros, sobre neoliberalismo, poderemos chegar a 2030 com 50 anos de estagnação econômica, 3 décadas perdidas, uma quase perdida e outra de baixo crescimento econômico. 3 décadas perdidas, 1981 aos anos 1990, 2011 a 2020, e se não nos cuidarmos, 2021, 2030. Uma década de baixo crescimento econômico, 2001 a 2010, e uma década quase perdida, que não foi totalmente perdida por conta do sucesso do Plano Real, década de 1991 aos anos 2000. É isso. Estamos navegando intertemporalmente. Vamos ao passado, voltamos para o presente, navegamos para o futuro e assim caminharemos. É uma conversa macroeconômica, é uma conversa histórica, é uma conversa sobre acessibilidade ao mundo da cultura.
para nós considerarmos a cidadania participativa para uma democracia participativa, para a gente considerarmos essa realidade nova e evoluída, temos de entender o que acontece ao nosso redor. E entender o que acontece ao nosso redor é conhecer sobre a nossa própria história, a história da economia brasileira. É por isso que estamos, por exemplo, neste canal, lendo o livro de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é um livro que faz com que nós voltemos à década de 1930 do século passado. Um texto de 1938 que nos remonta ao passado do Brasil. Muito importante para entendermos como o Brasil mudou, mas também como o Brasil carrega muitas chagas do passado. Ciclos de maldições que não se interrompem. É isso. E para evoluirmos a nossa cidadania, para alcançarmos a democracia participativa, temos de conhecer. Hoje conversamos sobre neoliberalismo e como o Brasil é jogado nessa realidade. No próximo vídeo, falaremos sobre o fim do regime militar e o início da redemocratização. O governo do general João Batista Figueiredo. O início dos nossos 40 anos de estagnação econômica. E se não conversarmos inteligentemente sobre neoliberalismo e sobre taxa de juros hoje, poderemos chegar a 2030 com 50 anos de estagnação econômica no Brasil. Muito importante, conversa necessária, principalmente porque o Brasil já está com 9 anos de crise econômica severa. Nós ainda estamos com a nossa economia hoje, em 2023, funcionando abaixo do que éramos economicamente no fim de 2014. Estamos cerca de 9 anos atrasados no tempo e não dá para caminharmos assim. É isso. Avancemos. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe. Amém. Viva a Escola de Campeões. Viva a literatura. Viva o letramento cultural. Viva a alfabetização. É isso. Viva a socioeducação. Viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, a UNIRE, Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Viva Jesus. Amém.